número 15. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 15. E quando você encontrar, deixa essa página marcada, tá bom? Nós vamos tirar uma reflexão com base em alguns acontecimentos na história da vida de um dos reis de Israel, que pertenciam à dinastia de Davi. Davi foi o principal rei de Israel. E aí depois de Davi veio Salomão, e Salomão, de certo modo, até começou bem, mas ele teve os seus desvios. O reino foi dividido e 10 tribos compunham o reino do norte, cuja capital era Samaria, e outras 2 tribos, que eram as tribos de Judá e Benjamim, formavam o reino do sul. E no reino do sul, o rei foi Roboão, e aí após o reinado de Roboão veio o Abias, e o filho de Abias era um rei chamado Asa. Então este rei Asa, ele era bisneto de Salomão, neto de Roboão, filho de Abias, portanto ele pertencia à dinastia de Davi, e quando ele começa a reinar, ele reina num período de tempo em que Israel estava totalmente entregue à idolatria, e a idolatria era o principal motivo dos fracassos dos seus predecessores. E quando o rei Asa começa a reinar, ele vai provocar uma revolução. Ele vai confrontar tudo aquilo que ele sabia que era a origem do fracasso do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. E então Deus vai trabalhar em favor do seu povo. Aqui no capítulo de número 15, versículo de número 12, todos acharam? Está escrito assim: e entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Todo o seu coração, com toda a sua alma. Essa é a vontade de Deus. Isso que Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, não é? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua vontade, com a tua alma e com todo o teu poder, com todas as tuas forças. E Jesus vai dizer isso também em Mateus 22, 37, né? Então, entraram no concerto, numa aliança, num pacto, num acordo de buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Então qual é o acordo? Qual é o voto? Qual é a aliança que eles estão fazendo? Minha gente, o negócio é o seguinte: todos nós vamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todos os nossos esforços. E o rei quer provocar estímulos no povo, porque eles vinham de uma sequência de boas notícias, boas obras que Deus estava fazendo. E é lógico que o povo, reconhecendo o agir de Deus, eles concordaram com o rei, porque a intenção do rei é influenciar o povo a buscar a Deus. Provérbios 29, 2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Qual é a intenção do rei Asa? Persuadir as pessoas a buscarem a Deus, e aqueles que não buscassem a Deus que morressem. Você teria coragem de fazer esse voto com Deus? Você teria coragem de dizer isso? Senhor, se um dia eu parar de te buscar, me mata. Essa é a ideia do rei. Aí observe, versículo de número 14, diz assim: e juraram ao Senhor em alta voz, com alegria e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram,
e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Então quer dizer, o rei está influenciando a nação a fazer um pacto, uma aliança com Deus, de buscar a Deus com todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua vontade, e era melhor morrer do que deixar de buscar a Deus. O povo concordou com aquela ideia do rei, com júbilo, com alegria, eles vão fazer este juramento, e o Senhor deu repouso ao redor. O Salmo 33, versículo 12 diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. A ideia do rei era trazer a manifestação do poder de Deus de volta para Israel, era colocar a nação no seu devido lugar e trazer Deus para o lugar que lhe pertence. E ele conseguiu, ele teve sucesso num primeiro momento. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez, te exaltamos pela tua grandeza, pela tua santidade, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Mais uma vez estamos aqui, e agora para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, mais uma vez eu coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo ministre esta palavra, falando a cada vida, a cada coração, não somente dos nossos irmãos que estão aqui presentes na Igreja Cristã Primeiro Amor, mas fale também ao coração dos nossos irmãos e amigos que estão congregando nos lares, com os nossos amigos que nos ouvem pela internet. Abençoe este povo, Pai, onde esta palavra chegar, toque em vidas, transforme corações e cumpra-se a tua vontade em nós, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta no seu lugar, por favor. Este era um momento especial para Israel e especialmente para o Reino do Sul, porque depois de tanto tempo distante de Deus, o povo agora experimenta a manifestação do poder divino. Desde quando o reino se dividiu, quando Salomão corrompeu o seu coração, se entregando à idolatria, os reis que sucederam no trono, e principalmente no reino de Judá, eles até começaram bem. No começo houve um certo progresso, no começo Deus agia em favor deles. Assim foi com o rei Roboão, filho de Salomão. Assim foi com Abias. Eles começaram bem, mas quando eles encontravam a estabilidade, quando eles alcançavam as vitórias, eles acabavam transgredindo a lei. Eles acabaram virando as costas para Deus e trazendo rituais pagãos para a cultura dos hebreus. E quando Abias governava, quando Abias era o rei de Judá, o seu filho, o jovem Asa, contemplava a angústia do seu pai. Ele via várias vezes as derrotas do seu pai, ele conhecia as histórias do seu avô Roboão, ele sabia que o seu bisavô Salomão não honrou aquilo que Davi, o seu tataravô, fez para Israel. E por causa da monarquia, o rei Asa sabia que um dia a oportunidade de reinar iria chegar. E a gente ouve um ditado que nos ensina que é muito melhor você aprender com os erros dos outros, não é verdade, irmão? Porque quando você aprende com os erros dos outros, você evita cicatrizes. E quando o rei Asa, ele assume o poder e começa a reinar, ele procura fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começa a tirar dos costumes de Israel exatamente aquilo que originava o fracasso dos seus antecessores. E Deus viu com bons olhos aquilo que Asa estava fazendo. Volte aqui para o capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo de número 2, está escrito assim: e Asa fez o que era bom e reto
aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Ou seja, o rei sabia que a lei mosaica, texto de Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4, Deus abominava os ídolos. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nenhuma representação do que há no céu e na terra, e nem te encurvarás a elas. E o jovem Asa percebe: a lei diz isso, mas meu pai não obedece, meu avô não obedeceu. E quando ele assume o poder, ele confronta, ele combate, ele tira aquelas práticas que não agradavam a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus olha para o rei e percebe que a sua intenção no início do seu governo era fazer aquilo que lhe agrada, fazer o que era reto aos seus olhos. Olha o que está escrito no versículo de número 4: e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Olha a instrução que Deus, que o rei dá à nação. Ele ordena a nação a buscar o Senhor, a observar a lei, a observar o mandamento. Ele tem a intenção de colocar Deus como centro da adoração de Israel, em acabar com os hábitos de se encurvar perante imagens e fazer petições a elas. O rei assume o poder e começa a quebrar os bosques, destruir os altares, e começa a dizer: o nosso Deus é um só, é Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A partir de agora nós não vamos mais nos prostrar a nenhuma divindade, a Baal, a Astarote. Nós vamos quebrar todas as estátuas, e nós vamos nos voltar à lei do Senhor e ao seu santo mandamento. É uma ordenança. Ele estimula o povo a buscar o Senhor. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11 diz assim: buscai ao Senhor, buscai a sua face continuamente, o tempo todo. Era isso que Deus esperava da nação, era o que Deus queria. Por isso que ele dizia: amarás o Senhor teu Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com o seu desejo, com a sua vontade, com as suas forças. E a intenção do rei é trazer esse costume de volta para Israel. Aí veja o que está escrito no versículo 5: também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. Por que as imagens do sol? Porque os deuses cananeus, eles veneravam, ou melhor, os cananeus veneravam as imagens do sol, que para eles era uma divindade. Ele vai tirar todo tipo de influência, todo tipo de paganismo. Aí veja a sequência: e o reino esteve quieto diante dele. Ou seja, aquilo que o rei Asa faz no início do seu reinado vai atrair o favor de Deus a seu povo, vai fazer com que Deus age em favor da nação, vai atrair Deus para si. Nós precisamos aprender isso, porque entenda, tudo que Deus promete na sua palavra, todos os povos desejam. A questão é que nem todos os povos estão dispostos a buscar a presença de Deus e a observar a sua palavra. Todo mundo quer o que Deus promete, mas nem todos estão interessados em se submeter ao reino dele. As pessoas querem o venham a nós, mas não querem o vosso reino. Então o que o rei vai fazer? Ele atrai a nação para buscar a Deus, ele acaba com a idolatria, ele estimula as pessoas a observarem o mandamento, e a sequência do texto mostra o resultado disso. E qual é o resultado disso? Deus agindo em favor do povo, Deus respondendo às ações do povo, Deus reagindo àquilo que eles estavam fazendo.
Observe o versículo de número 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso, descanso, paz, sossego. Por que Deus deu repouso? Porque eles decidiram buscar a Deus. Aleluia. Porque eles estavam observando o mandamento. Aí você deve entender que quando você tem paixão pelas coisas de Deus, quando você tem vontade de buscar a Deus, quando você ama estar num lugar como esse, quando você ama estudar a palavra, quando você ama consagrar a sua vida em jejum e oração, o primeiro sinal que Deus se agrada do que você faz é porque você tem paz. Aleluia. Deus deu a eles um tempo de paz, de sossego. E aí você deve entender que a nossa paz não é a paz que o mundo oferece. Jesus disse em João 14:27: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz que o mundo encontra, que o mundo busca, está num copo de cerveja, numa roda de amigos, num passeio no final de semana. A paz que Deus nos dá é diferente. João 16:33, Jesus disse assim: eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Agora entenda, a paz que Deus nos dá nos permite encontrarmos a alegria de servi-lo mesmo no meio de tribulações, porque a paz que Deus nos dá não quer dizer ausência de conflitos. Paulo diz em Atos 24:16: eu procuro ter diante de Deus e dos homens uma consciência sem ofensa. A paz que Deus nos dá está aqui. Aleluia. Está difícil, está complicado, tem luta, tem dificuldade, tem grandes desafios, mas diante de Deus nós temos paz. Por quê? Porque nós buscamos a sua presença constantemente. A pessoa que busca a Deus, ela vive em paz, tem dificuldade. Às vezes a pessoa olha e não entende, a casa está caindo, está dando tudo errado, problemas em casa, problemas financeiros, problemas na saúde, e ela olha para aquela pessoa e nem parece que ela tem um problema. Parece que ela é uma pessoa calma, tranquila, com a vida resolvida, e mal sabe o que essa pessoa está passando. Mas por que ela é assim? Porque ela tem a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Isso só pode ter quem busca. Isso é para quem busca intimidade com Ele. Então perceba, eles começaram a buscar, né, a Deus, eles tiravam da vida deles aquilo que Deus não gostava, e Deus responde: eles vão ter paz. Mas olha que coisa linda, versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemos-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Perceba, os planos do rei Asa dão certo. Aquilo que ele planeja, aquilo que ele projeta, aquilo que ele executa dá certo. A Bíblia diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor o que você faz, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eles começavam a trabalhar para cercar a cidade, para proteger a cidade, e Deus os fazia prosperar. O Salmo 35, versículo 17 diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Agora, o que é prosperidade? Ah, pastor, uma conta cheia de dinheiro. Pastor, prosperidade é quando o cara é rico, tem tudo que quer. Diante de Deus não é bem assim. A prosperidade é o progresso. É quando a pessoa se torna bem sucedida naquilo que Deus deseja. É quando a pessoa tem sucesso em executar aquilo que Deus pede. A prosperidade acontece quando Deus chama, quando Deus mostra, quando Deus diz é assim, quando Deus diz faz, e a pessoa faz, é bem sucedida. Então, a nação começa a viver uma atmosfera diferente, porque eles estavam acostumados com guerras, eles estavam acostumados a serem derrotados por inimigos,
Eles estavam acostumados a se lamentar, a chorar, a ficar em várias ocasiões em cativeiros. Mas agora o rei, ele trabalha em concordância com aquilo que Deus quer. E Deus começa a abençoar. Eles vão viver em paz, eles vão prosperar. E aí você deve entender o seguinte, porque isso acontece conosco também. Quando nós começamos a nossa caminhada com Deus e começamos a aprender o seu evangelho, os seus princípios, as suas vontades, e começamos a experimentar esta paz que excede todo entendimento, este progresso, essa prosperidade, nós precisamos entender que existe um outro reino que trabalha para que o nosso pereça. Existe um inimigo das nossas almas que trabalha para derrubar aqueles que estão de pé, aqueles que estão se levantando na vida, aqueles que Deus tem abençoado, aqueles que Deus tem feito prosperar. Então veja o que vai acontecer na sequência do texto, versículo de número 8, diz assim: tinha pois Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arma. Todos estes eram varões valentes. Então o rei Asa, ele tinha à sua disposição, dentre as duas tribos de Judá e Benjamim, 580.000 homens à sua disposição. Eram homens valentes, eram homens fortes. Mas a sequência do texto mostra que o rei etíope, um cuxita, ele vai se levantar contra o rei Asa com um exército praticamente o dobro de homens contra o rei de Judá. Versículo de número 9 diz assim: e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Mares. 1 milhão de homens, uma força praticamente dobrada, homens preparados para a guerra. E aí você vai entender, porque a minha ideia é mostrar para você a ação do rei e o que é que Deus faz pelo reino. O rei orienta o povo a buscar a Deus, a observar a lei e o mandamento. O rei orientou o povo a buscar a Deus e venerar apenas Ele. Aí o que Deus faz? Deus dá um tempo de paz e Deus os faz prosperar. O rei tinha um exército limitado, ele tinha uma força desproporcional ao potencial do inimigo, que vem com ímpeto para tentar paralisar aquela obra, para tentar destruir aquele reinado. E o rei, que era um homem que buscava a Deus, que confiava em Deus, que sabia que Deus poderia livrá-lo, porque entenda, eu sempre cito isso, a Bíblia que eles tinham na época era o Antigo Testamento, e nesse caso o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Deus tinha feito uma promessa no capítulo 28, versículo 7 de Deuteronômio, dizia: os inimigos fugirão de vós. Enquanto vocês obedecerem à palavra, o inimigo vai se levantar para cair. Isaías 54, 17 diz: toda arma preparada para aquele que é de Deus não vai prosperar. Então o que um homem que busca a Deus faz quando está diante de uma adversidade? Vai pedir o socorro divino, vai pedir a ajuda de Deus. O Salmo 46, versículo 10 diz que Deus aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia. Então presta atenção nesse detalhe. O inimigo vem com uma força praticamente superior, com o dobro de homens, 1 milhão de homens, e o rei Asa, no período de tempo em que ele busca a Deus, o que é que ele faz? Ele vai clamar, ele vai pedir o socorro divino, ele vai suplicar a ajuda de um Deus que prometeu dar livramento àqueles que são fiéis, um Deus que se coloca à disposição do seu povo. Aí veja o versículo de número 11:
Está escrito assim: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti, homem. O que o rei inteligentemente vai fazer? Senhor, essa briga é sua. Senhor, eles estão se levantando contra o Senhor, eles estão vindo contra ti. Nós não temos forças, nós não temos condições, nada é para te ajudar, nas tuas mãos a força e o poder. Ele faz uma oração inteligente, por quê? Porque ele sabe que ele é um homem que busca Deus. Você sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós queremos resolver do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa inteligência, com o nosso braço. E o rei sabiamente, ele vai invocar a Deus no dia da sua angústia, na hora da sua angústia, e olha como é que Deus reage, versículo 12: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Aprenda uma coisa, Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O que Deus fala, Deus faz. Deixa eu marcar aqui, eu citei o texto, mas eu quero ler com você, Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Essas bênçãos são lançadas no Monte Gerizim. Do versículo 1 até o 15, Deus está fazendo promessa de bênção para o seu povo. Vocês serão benditos ao entrar e a sair, bendito será o fruto do vosso ventre, bendita será a novidade da terra, se vocês ouvirem o que eu digo e se vocês obedecerem. Se vocês me buscarem com todo o coração, se vocês guardarem o meu mandamento. Veja, capítulo 28, versículo 1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele escreve quais seriam as bênçãos. Olha o versículo 7: o Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos de diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Deus condiciona o cumprimento dessa promessa à obediência do homem, à reverência do homem em relação à sua vontade. Então não adianta eu querer que Deus me proteja quando eu estimo mal. Não adianta eu clamar pelo socorro divino quando eu estou de costas viradas para Deus, quando eu me rebelo em relação à sua vontade. O que o rei vai fazer? Ele vai orar. Volta lá para a 2 Crônicas 14. O rei ele ora dizendo: Senhor, eles não estão se levantando contra nós, mas contra o Senhor. Eles estão se levantando contra o Senhor dos exércitos. Eles estão se levantando com aquele que tem todo o poder. E Deus ouviu a oração dele. E aí Deus reage cumprindo o que Deus prometeu. Por isso que eu digo que a oração tem que ser inteligente. Quando a gente ora com base naquilo que Deus fala, quando a gente pede aquilo que é de acordo com a vontade dele. Eu conversei com um amigo meu, ele colocou numa rede social um dia desses, uma frase assim: eu determino isso, porque a palavra tem poder. Aí eu fui incomodar ele um pouco, falei: meu amigo, a frase é bonita, mas a palavra que tem poder não é do homem, é a de Deus. A palavra que tem poder é a do Pai, a que Deus fala, não a que o homem fala. Então Deus falou: se os inimigos vierem contra ti, eu vou colocar isso para correr, e isso se cumpre no versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e feriram, e fugiram os etíopes, tiveram que correr. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então presta atenção, o rei Asa, ele estimula as pessoas a buscarem a Deus, e Deus responde dando a ele paz. Deus responde dando a eles a prosperidade, porque eles foram bem sucedidos naquilo que faziam. E quando o inimigo se levanta contra eles, Deus age em favor do seu povo, botando os inimigos para correr. Mas a questão é a seguinte: o Roboão
E provavelmente pensam, todo mundo começou assim. Só que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o que Deus faz? Deus vai mandar um profeta lá. Deus vai mandar um profeta dizer para o rei que enquanto ele continuar naquela pegada, naquela vontade, enquanto ele continuar buscando, servindo a Deus, combatendo a idolatria, enquanto ele continuar estimulando a nação a observar a lei e o mandamento, ele pode continuar contando com a paz que Deus tem para oferecer, com a prosperidade que Deus ama dar aos seus servos, com a resposta das orações. Mas Deus também diz um porém. E é aqui que o negócio pega. Observe, capítulo 15, versículo 1, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me. Presta atenção nos detalhes. Deus mandou um profeta ao rei. O rei buscava a Deus. E toda pessoa que busca a Deus entende que Deus fala através de profeta. Sim ou não? Sim. Quando a pessoa é temente a Deus e Deus levanta alguém para falar, a pessoa presta atenção. Então, Deus mandou um profeta chamado Azarias, versículo 2, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Então o que Deus está dizendo? Olha, podem contar comigo. Enquanto vocês estiverem buscando, eu darei a paz que vocês precisam. Eu farei prosperar a obra das nossas mãos. Enquanto vocês estiverem comigo, o inimigo vai se levantar e eu vou botar todos eles para correr. Só que tem um porém. Se vocês me deixarem, se vocês virarem as costas para mim, se vocês fizerem aquilo que os seus antepassados fizeram, eu também deixarei vocês. E a gente erra quando a gente acredita que Deus é um Deus que fica andando por aí atrás de pessoas que se rebelaram contra eles. Às vezes nós tratamos, aliás, a religião nos ensinou, não é? Que Deus ele age como se fosse uma pessoa implorando a aceitação de alguém. Meu irmão, somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que necessitamos de buscá-lo todos os dias. Se nós pararmos, se nós desistirmos, se nós abandonarmos a fé, abandonarmos a caminhada com Deus, Deus continua sendo soberano. E nós? Quando Davi preparava Salomão para assumir o trono em seu lugar, Davi vai deixar isso bem claro. Volta aqui para o capítulo de número 28 do primeiro livro das Crônicas. Eu quero ler isso com você. Primeiras Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9. Olha o que está escrito. Davi falando para o seu filho que iria assumir o governo da nação. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Aí veja: se o buscardes, será achado de ti, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Davi está falando: meu filho, Deus é assim. Ele conhece o seu coração, Ele esquadrinha o seu entendimento, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você quer, Ele conhece, ainda que palavra não chegou na sua boca, Ele já conhece. Então, se você buscar a Deus, você vai encontrar. Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus disse isso em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas Davi disse também para Salomão: se você deixar a Deus,
Deus também vai te deixar. Se você deixar de buscar, Deus vai te rejeitar para sempre. É Davi preparando o coração do seu filho. É Davi querendo mostrar para Salomão, o seu sucessor no trono: olha, a vida sem Deus é uma ruína. A vida sem Deus é uma tragédia. E perceba, Davi estimula Salomão: busque a Deus, e Deus reage às nossas ações. Tiago capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Perceba, quando Deus nos busca, Ele nos busca para nos salvar. Uma vez que fomos alcançados, regenerados, uma vez que fomos restaurados, nascemos de novo, então Deus coloca dentro de nós a necessidade de buscá-lo o tempo todo. Não sabemos mais viver sem isso. Então Deus levantou o profeta Azarias para levar diante do rei Asa, para dizer: rei, todo mundo começou igual a você. Seu pai foi assim, seu avô foi assim, seu bisavô também. Então todo mundo começou assim. Eu vou falar para você: quando você me buscar, estou à sua disposição para te ajudar, para te recompensar. Enquanto eu for o Deus de Israel, enquanto vocês me servirem, então eu vou deixar vocês em paz, vocês vão prosperar naquilo que vocês fizerem. Quem se levantar, eu boto para correr, fica tranquilo. Mas se vocês me deixarem, então eu vou deixar vocês também. É o que o rei vai fazer? Ele pensou: por que nós prosperamos? Porque buscamos a Deus. Por que o reino esteve quieto? Por que nós tivemos paz? Porque buscamos a Deus. Por que Deus nos deu vitória contra os etíopes com um exército praticamente com uma força superior à nossa? Porque buscamos a Deus. E o que Ele faz? Ele vai chamar a nação para uma reunião. Vamos aqui de volta para o capítulo de número 15, versículo 8, está escrito assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta. Olha só, ouvindo, pois, ele deu ouvidos a quem? Ao profeta. Por quê? Porque ele buscava a Deus, e toda pessoa que busca a Deus ouve o profeta. Ele entendeu que aquela era uma mensagem vinda de Deus, entendeu que aquela era a vontade de Deus. Uma coisa eu sei: enquanto você estiver buscando a Deus, você entende que Deus ele fala através de profetas. Você ouve, o rei vai ouvir, versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Diga glória a Deus. Olha o lado positivo da boa influência do rei Asa. Algumas pessoas vinham de Efraim e de Manassés, que pertenciam ao reino do norte. E por que essas pessoas vinham a Judá, a Benjamim, a Jerusalém? Porque sabiam que Deus agia através da vida do rei Asa. Porque reconheciam que o rei Asa, ele persuadia as pessoas a buscarem a Deus. Por isso que eu citei Provérbios 29:12, que quando o justo governa, o povo sente alegria. Então o que acontecia? As pessoas vinham do reino de Baasa, vinham do reino do norte e vinham para Jerusalém, porque acreditavam que tudo que estava acontecendo em favor do reino de Judá era por causa da boa influência do rei. Ele fazia bem para as pessoas. Então ele vai reunir as pessoas. Aí veja o versículo de número 12, que é onde nós começamos a mensagem. Diz assim: e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel,
Sabe por quê que nós vivemos um período de paz? Porque nós destruímos a idolatria, nós destruímos o santuário, nós acabamos com aquilo que não agrada a Deus. Sabe por que nós ficamos num período de paz? Porque nós observamos a lei e o mandamento. Sabe por que é que nós prosperamos quando fomos fortificar as cidades? Sabe por que houve progresso na nação? Porque nós buscamos a Deus. Você sabe por que Deus nos deu vitória contra o exército cuxita, contra o homem da Etiópia que veio com 1 milhão de homens? Porque nós buscamos a Deus e Deus nos deu livramento. Aí ele vai dizer: Deus enviou um profeta para falar conosco, nos dando a garantia de que enquanto nós estivermos buscando, o Senhor será conosco. O Senhor estará conosco. Ele vai manter a paz que nós temos. Ele vai continuar prosperando a obra das nossas mãos. Enquanto nós buscarmos o Senhor, os inimigos vão se levantar, mas vão se levantar para cair. Eu quero convocar a nação para fazer um concerto, uma aliança, um pacto com Deus. Nós vamos buscar a Deus até os últimos dias da nossa vida. E quem optar em não buscar a Deus, que morra, porque é melhor morrer do que viver sem buscar a Deus. E o povo, é isso aí, vamos fazer isso. Versículo 14: e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas, e todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Ou seja, o rei persuadiu a nação, eles vão buscar a Deus, eles vão viver 35 anos de calmaria, de tranquilidade, de sossego. Agora preste atenção nisso. Às vezes nós fazemos promessas a Deus e esquecemos de cumpri-la. Às vezes nós temos pacto, aliança, voto e não pagamos. A palavra diz em Eclesiastes 5,4: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumprir, paga, porque é melhor não votar do que votar e não pagar. Em Números capítulo 30 diz que quem faz um voto com Deus liga a sua alma com obrigação, e Deus nos coloca à prova. No 36º ano do reinado de Asa, um rei vai se levantar contra ele, e quando esse rei se levanta contra ele, ele deveria se lembrar de todas as experiências que ele teve com Deus até então. E escute, eu disse que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque às vezes o passar dos anos, o passar do tempo, ele mexe com a nossa fé, desestrutura a nossa fé. Às vezes nós tomamos o devido cuidado e procedemos de maneira inadequada, quando deveríamos repetir os gestos que fizemos no passado, quando enfrentamos uma situação semelhante. Perceba, se você observar o versículo de número 17 do capítulo 15, está escrito assim: os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Mas já no capítulo de número 16, que é justamente quando o rei vai se levantar contra o rei Asa e o seu governo, ele vai começar a tomar uma série de decisões precipitadas que vão gerar uma decadência espiritual. Veja, capítulo 16, versículo 1: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem deixar entrar a Asa, rei de Judá. Então o rei do reino do norte, ele vai atacar o reino do sul, e ele vai cercar as cidades para ninguém entrar e ninguém sair. O que é que o rei deveria fazer? Bom, quando o cuxita, o etíope, se levantou contra mim com um exército de 1 milhão de homens, o que eu fiz? Eu clamei, eu orei dizendo: Senhor, eles estão se levantando contra o Senhor. Senhor, eles estão agindo contra o teu povo, nada é para o Senhor ajudar. E quando eu orei assim, o Senhor botou os inimigos para correr. O rei deveria
observe o versículo de número 2. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que havia em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. O que o rei Asa está fazendo? Uma aliança com o rei ímpio. O Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Foi o que o rei Asa fez. Ao invés de ele confiar em Deus, buscar ajuda divina, ao invés de ele suplicar como antes, não, ele faz aliança com o homem. E Deus não gosta disso. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Volta aqui. Aliás, avance algumas páginas para Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Olha o que está escrito no versículo 1. Isaías 31, versículo 1. Está escrito assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Ou seja, todo rei de Israel, ao estar em apuros, ele deveria colocar a sua confiança em quem? No Senhor dos exércitos, no Deus soberano, no general de guerra. Todas as vezes que um rei, andando de acordo com a vontade de Deus, suplicou ajuda, Deus dava vitória, Deus dava livramentos. O rei Asa, ele experimentou isso, mas depois de 36 anos de reinado, ele decidiu buscar ajuda em carros, em cavaleiros. Ele fez aliança com o homem. E a Bíblia diz em Jeremias 17,5 que maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço humano a sua força. Quantas vezes você já não quebrou a cara por colocar a sua confiança em Ele? Quantas vezes você não se frustrou porque ao invés de suplicar ajuda divina, você confiou no agiota, você confiou no melhor amigo, você confiou no parente, você confiou no familiar e se esqueceu de Deus? Deus percebeu que o rei estava violando princípios, porque para fazer aliança com Baasa, ele vai tocar naquilo que é consagrado, pegar aquilo que era exclusivo de Deus, e Deus não gosta disso. Volta lá para o 2 Crônicas capítulo 16. Estou querendo mostrar para você que ele vai começar a viver uma decadência espiritual, ele vai começar a regredir. Ninguém dorme santo e acorda profano. A queda acontece aos poucos. São princípios que nós violamos, bons costumes que deixamos de lado, as práticas das orações que vai perdendo a intensidade, a prática da leitura da palavra que vai sendo abandonada, a consagração do jejum que vai sendo deixada de lado, e pouco a pouco nós vamos violando os princípios. Daqui a pouco a gente não percebe, mas já estamos distantes de Deus. Ele começa assim, observe, capítulo 16, versículo 2: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Ele não tinha direito de fazer isso, porque era consagrado a Deus, mas ele faz aliança com o homem. Versículo 3: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Ele confia no potencial do rei Ben-Hadad. Ele vai dizer: olha, eu vou te dar o ouro, eu vou te dar a prata, para você desfazer a sua aliança com Baasa, para ele deixar em paz. Ele não precisava disso, ele precisava buscar Deus como ele fez. E aí Deus, descontente com a atitude do rei Asa, o que Deus faz? Deus levanta um profeta, e Deus manda um profeta dizer para o rei algumas verdades. E por que eu disse a você que quando o homem busca a Deus, ele ouve o profeta? Porque quando ele deixa de buscar a Deus, o profeta passa a incomodar. Quando ele deixa de buscar a Deus, ele maltrata o profeta, ele rejeita o profeta. Observe,
Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Está escrito assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes? O versículo 8, o profeta vai fazer o rei se lembrar do livramento que recebeu de Deus. Porventura não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Ou seja, o profeta vai dizer assim: o rei, você ficou louco, você não deveria procurar o rei da Síria, porque quando o inimigo se levantou contra você com 1 milhão de homens, você suplicou a Deus e Deus te ajudou. Você deveria confiar em Deus, você deveria confiar no socorro divino. Deus é o teu refúgio, Deus é a fortaleza. Você enlouqueceu. Só que quando o rei é repreendido, o seu coração fecha. Escute, o Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. Agora, aquele rei que mexeu naquilo que é consagrado, que fez aliança com o homem, aquele rei que em outro tempo dava ouvidos àquilo que o profeta levantado por Deus falava, agora já não aceita mais. Olha como é que as coisas mudaram. Olha o versículo de número 18. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Ou seja, ele começou a maltratar os homens de Deus, ele começou a maltratar os profetas que eram enviados por Deus. E a gente vive isso na pele, porque quando a pessoa está entusiasmada, motivada, com fé, com ânimo, com vontade, querendo buscar a Deus, o melhor amigo dessa pessoa é o pastor. Ela quer conversar, ela manda mensagem para o pastor: pastor, preciso entender isso aqui, pastor, olha o que aconteceu. Ela tem a amizade do pastor, porque ela quer buscar a Deus, então ela quer estar próximo das pessoas que buscam a Deus como ela. Aleluia. Então ela manda mensagem, pergunta: pastor, olha, eu vi isso aqui, esse texto, pastor, eu quero comprar um livro, o senhor me indica? Pastor, olha, que Bíblia que é melhor para comprar? Sabe? Porque ela ama ouvir aquilo que vem de Deus. Mas quando ela deixa de buscar, quando ela perde o interesse nas coisas de Deus, quando ela já não tem mais aqueles bons costumes de orar, de ler livros, de estudar a palavra, o pastor passa a ser um problema. Porque o pastor é um homem que Deus vai enviar para dizer: por que você deixou de buscar? O que você está fazendo é errado. O caminho que você está levando é um problema. O que você está fazendo, pensando em fazer, o seu comportamento vai gerar uma apostasia, uma frieza. Aí já começa: quem o pastor acha que é a Bíblia da minha vida? Acho que só porque ele prega é mais importante. Deus está no meu coração. As pessoas maltratam, elas rejeitam. Olha como é que é a decadência do rei. Ele toca naquilo que é sagrado, ele faz uma aliança com o homem. Deus está falando com ele através do profeta. É a oportunidade que Deus está te dando. Rei, eu quero evitar a sua ruína, eu quero evitar que o pior aconteça. Eu mandei esse profeta aqui para você se arrepender, para você criar juízo. Só que ele manda prender o profeta. Você lembra que nós lemos lá no capítulo 15 que viam pessoas de Judá, que viam pessoas de Efraim, que viam pessoas de Manassés e que vinham para participar dos encontros com o rei Asa, porque se reconheceu que Deus era com ele e que ele fazia o bem para o povo. Olha o que está escrito no versículo de número 10, lá no finalzinho: Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. Aquele homem que fazia bem para o povo agora faz mal, porque ele se tornou um opressor, um cara que castiga o povo, castiga o profeta, não respeita o que é consagrado a Deus, faz aliança com homens, e tudo porque ele deixou de buscar a Deus. Por isso que Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos neles e vencidos, tornou-se-lhes o último
estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao esposador de novo. A pessoa estava no mundo perdido, em trevas, arruinada, e ela conhece a Deus, é liberta, salva, lavada, remida, começa a buscar a Deus, é uma pessoa salva, de repente ela volta, tem uma recaída, volta para a lama, volta para o pecado, volta para o erro, volta para o engano. O último estado dessa pessoa é pior do que ela estava quando ela conheceu a Cristo. Jesus disse em Lucas 11:24: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda buscando repouso, e diz: tornarei a minha casa de onde saí, trazendo 7 espíritos piores. Olha a decadência do rei. Um homem que agora faz mal aos profetas, faz mal ao povo. Aí veja o versículo de número 12: e caiu asa doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Caiu doente, enfermidade nos pés, dificuldade na caminhada, dificuldade na andar. O rei poderia pensar: mas nos últimos 3 anos da minha vida foi uma tragédia, uma ruína. Onde está aquela paz que eu tinha em Deus? Onde está aquela prosperidade que eu tinha em Deus? Onde estavam aquelas pessoas que vinham à minha procura porque sabiam que Deus estava comigo? Onde está aquele reinado bem sucedido? Ultimamente eu só vivi ruínas. Ele poderia parar e pensar que tudo aquilo aconteceu porque Deus estava chamando a atenção dele. Ele poderia parar e ouvir o profeta, mas maltratou o profeta. Ele poderia parar e prestar atenção que o povo via Deus na vida dele, mas ele maltratava o povo. Ele poderia olhar para o pé e pensar: Deus está querendo chamar a minha atenção, mas ao invés de buscar a Deus, ele buscava os médicos. E aí, se você observar o final do versículo 13, diz assim: Asa dormiu com seus pais e morreu. Qual foi o voto que eles fizeram? Volta lá para o capítulo 15 e versículo de número 13. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. E aí você precisa parar e pensar: essa história seria linda se ela fosse invertida, se mostrasse um homem doente, que maltratava o povo, maltratava os profetas, tocava naquilo que era consagrado, fazia aliança com o homem. De repente ele decide buscar a Deus, e aí ele abandona a idolatria, ele volta a buscar a palavra, e Deus o prosperou e abençoou. Mas a história não mostra isso. A história mostra um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, que prosperou, que recebeu livramentos, que teve um tempo de paz, e quando o inimigo veio, Deus deu vitória. Mas o tempo passou, e quando o tempo passou, ele começou a fazer aliança com o homem, tocar naquilo que pertencia a Deus. Ele começou a maltratar o profeta, a maltratar o povo. Ele adoeceu e não buscou mais a Deus. E se você olhar para a história, de um modo geral, você vai perceber que isso se remete ao homem. Porque o ser humano é assim: ele começa, no começo da sua caminhada, ele só pensa em Deus, ele só quer saber de Deus. Ele conta os minutos para o culto começar, ele anota a pregação do pastor, e aí quando chega em casa ele pega os versículos, lê de novo, e aí ele ora com intensidade, com vontade, jejua, curioso, quer saber de tudo. E aí ele tem comunhão com a igreja, tem comunhão com os irmãos, uma pessoa do bem, prestativa. Só que aí o tempo passa, e aí as obras daquela criatura que havia sido sepultada nas águas do batismo começam a ressurgir, e aí o coração vai endurecendo. E aí Deus, que é bondoso e misericordioso, levanta profeta, envia a palavra, avisa ele está tomando decisões erradas. Não é assim que ele deve proceder. Mas aí aquele cara que antes era uma bênção, agora é chato. Aquele cara que ensinava, agora está cuidando da vida. E a pessoa vai adoecendo, vai confiando mais no homem do que em Deus, deixa de buscar. Deus vai enviando pessoas, Deus vai incomodando, Deus vai dando jeito, Deus vai tentando de tudo, e a pessoa não desperta, não acorda, não vê a realidade. E tem um monte de gente morrendo assim como Lázaro. Começaram bem,
o agir de Deus, mas de repente foi decaindo. Às vezes tem pessoas ouvindo essa pregação na internet e precisam despertar, acordar para a realidade. Por que as coisas chegaram nesse ponto? Talvez Deus esteja se provando, ok, Deus prova, mas pode ser que tudo isso são consequências das suas ações. Você confiou mais no homem do que em Deus. Como é que era a sua vida quando você buscava? Como é que era a sua vida quando você estava na igreja? Quando você investia seu tempo em oração? Como é que era a sua vida quando você pegava a Bíblia para estudar? E como é que é hoje? Por que hoje as coisas já não são mais como antes? Por que hoje te incomoda ouvir a pregação? Por que antes você passava horas e horas estudando, hoje você não consegue escutar 5 minutos de uma mensagem? Você deve parar e pensar. O que os profetas de Deus representam para você? O que as pessoas de Deus representam para você? A ideia da mensagem é provocar uma reflexão. O meu dever como pastor é estimular você a buscar a Deus. Diz Isaías 55:6: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto está perto. Como? Deixe o seu mau caminho, o seu mau pensamento, se converta ao Senhor, e o Senhor vai se compadecer de você. Vamos todos ficar de pé, por favor.